Você é a mesma pessoa em todo lugar onde você está? Ou você assume identidades diferentes, dependendo do ambiente que você está inserido? Fica aí que em 8 minutos eu vou te explicar a importância de você ter a sua identidade bem consolidada. É muito comum nos dias de hoje as pessoas assumirem papéis sociais. Dependendo do ambiente onde elas estão inseridas, elas têm determinados comportamentos. Em determinado ambiente ela é extrovertida, em outro ela é introvertida, ela é mais séria. Isso demonstra, na verdade, uma tentativa de ser aceito pelas pessoas. Talvez você não assuma isso, mas muitas vezes você se comporta dessa maneira. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para assumir uma nova identidade com Ele, uma nova vida. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, inclusive a nossa identidade. E Ele nos chama para sermos os mesmos, independente do ambiente onde eu esteja inserido. Nós vamos ver hoje um exemplo bíblico exatamente nesse ponto. Quero que você acompanhe comigo a leitura do livro de Daniel, capítulo 1. Diz assim, No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha que interessante. Então os babilônicos eles invadem Israel para pegarem jovens que fossem inteligentes aos olhos deles, porém que tivessem uma certa capacidade de aprender uma nova cultura. De alguma maneira havia um certo desprezo, imaginando que eles fossem fracos, frágeis, prontos para serem moldados a uma nova cultura. Muitas vezes acontece a mesma coisa na nossa vida. Nós somos contratados por uma empresa para trabalhar, prontos para termos a nossa identidade, tudo ser transformado não só como um empregado, mas como nós como pessoas também. E às vezes a própria empresa nem nos contrata com esse objetivo, mas nós nos adaptamos àquele ambiente para sermos aceitos, procurando manter o nosso emprego. Às vezes num grupo de amigos nós assumimos determinado comportamento para que a gente seja aceito. Isso é normal da sociedade. Porém, é um perigo para o reino de Deus, porque muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas, somos aceitos por elas, mas esquecemos e nos afastamos da presença de Deus. Dentre esses jovens que foram levados para a Babilônia, um se destacou. Esse destaque dele se dá não pelo externo, por ter uma boa aparência, pelo seu comportamento, mas é pelo que ele tinha dentro do seu coração. O nome dele era Daniel. O Daniel era esse cara, diferente, porque dentro dele havia algo que nada externo poderia ser transformado. Daniel foi um cara que transformou o ambiente onde ele estava inserido, através da intimidade que ele tinha com Deus. E aquilo transparecia de determinada maneira que o objetivo dos babilônicos, que era transformar a identidade dele, eles tiveram a sua identidade transformada por causa do comportamento de Daniel. Assim Deus nos chama. Aquilo que Ele plantou no teu coração, e eu espero que com essa mensagem isso possa ajudar dentro de ti, você cria uma intimidade tão forte com Ele, de uma presença tão poderosa, que onde você estiver, em vez de ser contaminado por esse ambiente, você, de alguma forma positiva, contamine esse ambiente com a palavra de Deus, com a presença dEle. A maioria das pessoas conhece a história de Daniel pela cova dos leões e tudo mais. Porém, alguns comportamentos dele jamais mudaram, desde o momento que ele chegou como um escravo até o momento em que ele estava como governante daquela terra. Ele tinha um comportamento, ele orava 3 vezes ao dia. E as pessoas, desde o momento em que ele chegou naquela terra, se surpreenderam com aquele comportamento, mesmo como escravo. E o interessante, e eu quero que você acompanhe comigo, mais à frente, já no capítulo 6, acompanhe comigo a leitura, diz assim, do versículo 1.
pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Detalhe, espírito excelente não é o Espírito Santo, mas um comportamento excelente, daquilo que ele tinha íntimo com Deus. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E já no versículo 10, aqui está o grande segredo que eu quero que você guarde para a sua vida. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que você costuma fazer? Você é conhecido por qual tipo de comportamento? Ah, mas Vinícius, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Tudo certo, não tem problema. Mas não se esqueça que muitas vezes o que determina quem você é o que as pessoas estão vendo que você está demonstrando. A árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Você pode dizer que é alguma coisa, mas na verdade é determinado pelo que você faz. Aquilo que gera em seu coração, você fala e você age, e assim você é conhecido. Com essa palavra, eu quero te convidar a refletir nesse dia. Que identidade que nós temos? Será que aquilo que Jesus fez por nós e que nós dizemos que estamos vivendo é realmente uma verdade na nossa vida? Eu te convido a refletir hoje, a partir do exemplo de Daniel. Reflita quem você é no seu ambiente de trabalho, quem você é dentro da sua casa, quem você é no seu grupo de amigos. Será que o externo está determinando o interno? Será que o ambiente onde você está inserido determina o seu comportamento? Não se esqueça de uma coisa: Adão e Eva estiveram no melhor lugar do mundo, o paraíso, o Éden, e lá eles pecaram. Daniel estava num dos piores possíveis, escravo. Nós não sabemos o contexto da família dele, talvez ele teve até a sua família morta. Mas ele estava lá dando graças a Deus. Mas como assim dando graças a Deus pelo que ele perdeu? Não. Dando graças a Deus pelo que ele tinha dentro dele, a essência, a presença de Deus. Pense nisso hoje. Se você foi tocado por essa mensagem de alguma maneira, te convido a curtir esse vídeo. Se você tem alguma experiência nesse sentido, comente aqui no vídeo. E eu te peço um favor, compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, um parente, para que ele também seja alcançado por essa mensagem poderosa de Deus nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.